Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, você está no Cantinho da Cartomante, canal Elo Tarô e Cartas Ciganas. Gratidão a você, querida consulente inscrita, que acompanha a Cartomante aqui pela plataforma do YouTube. E a você, minha consulente, meu consulente do particular antigo. Gratidão, meus amores, gratidão. Saiba que esse trabalho é feito com extremo amor, carinho, respeito para você. Centelha Divina, ao preparar a consulta de vocês, trago um tema recorrente aqui do nosso cantinho. Agora é momento de você descruzar seus braços, suas pernas, fazer as perguntas para a mesa que está preparada e consagrada. Como ele ou ela se sente ao pensar em relação a mim, em relação a você, Centelha Divina. Como essa pessoa irradia sentimentalmente a você quando pensa a teu respeito sobre você. No momento de você se conduzir, minha consulente, meu consulente, com as estrelas que eu vou te apresentar, se conduza sempre segundo a sua intuição. Estrelas, Olho de Tigre e Citrino. Vamos dando sequência aí para quem se conectou com a Olho de Tigre. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sinta-se acolhida, acolhido, abraçado, abraçada. Saiba que esse trabalho é feito com muito amor, com muito respeito, carinho. Consulente do particular e antigo sabe. Sem gueri-gueri. Entrega aqui. Sabe que você está numa consulta geral, coletiva, temporal. Pode ressoar? Cartomante pode sim. Como também pode não ressoar. A espiritualidade amiga sabe exatamente para quem entregar a mensagem, meus amores. Portanto, agora é momento de você fazer os questionamentos aqui na mesa. Como ele ou ela se sente ao pensar em relação à minha consulente, em relação ao meu consulente. Lembrando que nenhum oráculo é sentença, iremos sondar aí as energias do momento. Te agradou? Quer uma consulta na tua energia? Na descrição aí do nosso vídeo, é só falar com as meninas que elas atendem vocês lá, ok? Vamos lá. Olho de Tigre, saudamos e reverenciamos. Sara Kali, Rainha Negra. Como essa pessoa se sente ao pensar em relação à minha consulente, em relação ao meu consulente. O que essa pessoa irradia? São sentimentos bons? São sentimentos mais ou menos? O que ela precisa saber? O que ele precisa saber? Por favor, oráculo. Vamos lá, meus amores. Vamos destrinchar. Sem gueri-gueri aqui. Não ressoou. Cartomante humildemente convida você, minha consulente, meu consulente, a dar uma olhadinha no nosso cantinho, certo? Tem dia que a consulta não ressoa. Lembre-se, você está no coletivo aí, certo? Vamos lá, complementando aqui. Tarô de Oxo, tá? Olho de Tigre, vamos lá. O que foi, Cartomante? Calma, calma, meu bem, calma. Vamos lá. Elemento terra na mesa. Cartomante não trabalha com astrologia sazonal, tá? Mas se você quiser relacionar, muito a teu critério, Centelha Divina. Vamos lá. Interessante. Calma que eu já vou falar. Olha, minha consulente, essa pessoa aprendeu como se amar, ou pelo menos a reconhecer o que é o amor junto aí de você. A todo momento que essa pessoa pensa a teu respeito, ela irradia alguns momentos dúvida, em outros momentos gratidão, em outros momentos saudade. Por que Cartomante fala dúvida? Porque essa pessoa já sabe o que você representa para ele ou para ela, tá? Em termos sentimentais, ao pensar, os pensamentos nutrem sentimentos bons em direção a você. Porém, existe uma dúvida, tá? Por que existe dúvida? Essa pessoa, ela está querendo, de alguma maneira, se sentir seguro, se sentir segura.
Aqui pode ser alguém querendo dar uma nova oportunidade ao se relacionar afetivamente. Aqui pode ser alguém querendo identificar se vale a pena reconciliar ou não. E aqui também fala de uma pessoa que te reconhece de uma maneira muito intensa e profunda. Porém, essa pessoa me parece que não quer dar nenhum passo em falso. É como se essa pessoa, em alguns grupos aqui, gostasse de você, mas negasse que gosta. Em outros grupos, alguém que não está próximo de você, mas não quer que você se distancie ou que você aí pare de procurar. Por que, cartomante, que existe uma dúvida na cabeça dele ou dela? Ao pensar a teu respeito sobre você, as emoções, os sentimentos irradiados, emanados a ti, são extremamente bons. Por quê? Você foi aquele que intensificou de alguma maneira o que é se amar, o que é estar dentro de uma relação regada a amor, a reciprocidade, principalmente a desejo, a atração. Só que tem uma dúvida aí. Tá? A gente está diante aí da alta sacerdotisa que cartomante está relacionando, porque no contexto aí, olho de tigre, é auspicioso relacionar a voz interior com a alta sacerdotisa, porque o número 9 comunica demais com o número 24, que são os sentimentos, as emoções positivas que essa pessoa direciona a você. Porém, existe uma dúvida. Essa pessoa, ela está, já sabe o que você causa nele ou nela, mas existe um determinado recuo. Apesar dessa pessoa ter o conhecimento, o entendimento de que aprendeu muito junto de você, existe algum atrapalho no caminho, apesar dessa pessoa identificar os sinais de que você, sim, mexe muito com as emoções dele ou dela, tá? Vamos lá. Gente, aqui tá... Olha, se precisar de mais oráculo, o cartomante vai tirar aqui. É uma pessoa que, assim, me parece que não quer soltar você, mas também não quer te assumir. Não posso dizer que é aquela que adia emoções negativas. Não, porque ao pensar em você, é uma pessoa que compreende que você intensificou o que é amor próprio, reciprocidade, gentileza, carinho, doação, certo? Vamos partir aí pro tarô pra gente saber do que a gente está falando. Cartomante, gosta de mim? Sim. Aprendeu muito contigo, mas tem uma dúvida. Apesar dessa pessoa identificar que você mexe com as emoções dele ou dela, é uma pessoa que tá bem atenta, mas sabe aquele camarada que não age, mas intensifica uma esperança, expectativa aí em você? Do que estamos falando, tarô? Olho de tigre, por favor. Tem um recuo desse camarada, dessa pessoa aí. É como se... Vamos saber se isso é ego. Porque aqui não fala diretamente do ego. Obviamente que a gente vai gostar de uma pessoa que gosta da gente. A gente vai ficar com a bola cheia. Não é verdade? Isso acontece com todo mundo, meu bem. Agora, aqui você ensinou, ou pelo menos intensificou, o que... É como se você tivesse pontuado de forma muito positiva o que é ter reciprocidade, o que é aprender a se relacionar de uma maneira, digamos assim, intensa, profunda, generosa, em todos os âmbitos de um envolvimento afetivo, tá? Porém, apesar dessa pessoa saber o caminho, no caso aqui, saber o que você representa para ele ou para ela, essa pessoa, ela recua. Olha só, meus amores. É uma pessoa que está atenta a tudo que sente, aos sinais, vamos colocar assim, eu sei o que ela ou o que ele intensifica nas minhas emoções de positivo. Porém, eu não avanço. Estou prestando atenção.
Por isso que cartomante aí relacionou a voz interior com a alta sacerdotisa. Estou observando. Quando vem amor próprio aqui, meus amores, fala das emoções, dos sentimentos que essa pessoa aprendeu a administrar acerca de si, sobre ele ou ela mesmo, por conta do que aprendeu junto de você, percebe? Vamos lá, tá confuso aqui, gente. Eu acho que tá confuso, gente. O camarada aqui parece que não te solta. Vamos ver. Aqui. Você, rainha de copas, aqui é você, tá? Ah, mas eu não sou... aqui é você na mente dele ou dela, meu bem. A lua. Uma dúvida, de novo essa dúvida. Aqui esse cara, ele gosta de você. Essa moça gosta de você. Tá escondendo, tá? Que gosta de você, mas 7 de copas entrega uma dúvida em direção a você. Vamos saber aí. 3 de espadas. A colheita. Aqui tá falando de reconciliação. O desejo. A deusa e o Deus. Novamente essa dúvida. 7 de paus. Alguém que defende o que sente, defende uma posição que não é, digamos assim, meus amores, verdadeira. Tem uma defesa aqui que não é condizente com que essa pessoa está querendo fazer. Tem um sentimento profundo, esconde que gosta muito de você, esconde essa dúvida, tá? Esconde também a vontade de intensificar junto de você. Olha aí. Preciso clarificar esse 7 de copas aí, ó. Do que estamos falando? 7 de copas. Dúvida do gostar. Desejo. Isso daqui tá me parecendo alguém que perde a liberdade, exatamente. É uma pessoa que não quer abandonar aquilo que acredita em detrimento do afetivo, tá? Aqui pode ser uma pessoa que não está querendo compromisso sério, aqui pode ser uma pessoa que já teve um compromisso sério com você e se afastou, distanciou, mas é uma pessoa que não consegue se desconectar de você. Aqui fala de uma pessoa com muitas saudades, fala de uma pessoa querendo celebrar. Se você está se relacionando com essa pessoa, você tem que ficar muito atento e atenta, porque se essa pessoa se sentir pressionado ou pressionada a consolidar algo sério com você, essa pessoa escapole que nem sabonete. Por quê? Me parece que tem algumas recorrências negativas com ele ou com ela em relação a afetivo, tá? É o tipo de pessoa que tem que ir muito ao momento. Agora, se a gente está falando de uma reconciliação, essa pessoa, ela quer se reconciliar, mas declara que não, tá? Por conta de alguma decepção que aconteceu entre o casal aí. É uma pessoa que irradia carinho, afetuosidade, é uma pessoa que aprendeu e intensificou profundamente o que é se valorizar, se amar. Inclusive, é alguém que aprendeu com você, observando demais, tá? O que é, digamos assim, potencializar o valor em si mesmo, valor em si mesma, tá? Vamos saber aí, através da leitura da tua sorte, tá muito confuso aqui, porque é o camarada, é o famoso... Tipo, eu não quero nada com ela, mas não quero que ela saia de perto de mim. Entende? E isso não é bacana. Agora, se você tá junto dessa pessoa, você tem que ficar muito esperto, porque o que acontece? Se você força algo junto dele ou dela, esse daqui escapole. Com essa pessoa tem que ser muito momento a momento, porque foi bem ferida aí, tá?
pode ter desenvolvido de determinada maneira uma resistência, né? Inconscientemente, porque a gente está lidando com a lua também, pode ser uma pessoa que bloqueia o afetivo, só se sentir pressionada ou pressionada, mas nas energias aqui gerais, meus amores, ao irradiar emoções, sentimentos a você, irradia amor próprio, carinho, é como se você fosse o símbolo da felicidade, do amor, da alegria, número 29, fazendo 24, perdão aí, fazendo referência às emoções, tá? E você, de determinada maneira, ensinou essa pessoa a intensificar o gostar por si mesmo, tá? Tem muitos ciúmes de você. Engraçado que esse camarada se sente ainda compromissado contigo. Lembranças muito fortes a teu respeito. Se você está junto dele ou dela, você tem que pontuar aqui, porque você está diante aí de uma pessoa ciumenta. Não vejo esses ciúmes aqui, algo patológico, né? Não vejo. Mas é bacana pontuar, tá? São energias muito positivas que ele ou ela irradia aí para você, tá? Você trouxe muita mudança, movimento, novidades. Engraçado que aqui o barco traz muito aquela dinâmica de novo com transformações. Não é algo que seja de ir, entende? É algo que de tempos em tempos se renova por conta aí da criança, tá? Você também dá aquela energia, ou pelo menos estando junto de você, essa pessoa se sente muito segura ou segura, tá? Ele ou ela, tá? Tem uma desconfiança muito grande que de tempos em tempos permeia o pensamento dele ou dela. Essa pessoa pode construir algumas caraminholas, tá? Por conta de quê, cartomante? Por conta desse passado aí, tá? Engraçado que o jardim já vem muito com aquela dinâmica de leveza. É como se você trouxesse para essa pessoa a possibilidade de se sentir seguro ou segura, sem se sentir acuado ou acuada. A raposa sempre vai estar nas energias dele ou dela, meus amores. Por que essa desconfiança sempre vai estar presente com essa pessoa? Porque, primeiro, que essa pessoa não intensificava o amor próprio por si mesma ou por si mesma, tá? Ao se relacionar com você, aprendeu muito o que é ter segurança em si, o que é se relacionar consigo mesmo, consigo mesma, o que é se amar, né? Devido à sua dedicação, seu carinho, sua afetuosidade, tá? Sendo que tem grupos aqui que vocês podem estar distanciados por conta aí de alguma decepção que essa pessoa pode ter projetado em você, ou essa pessoa pode ter criado dentro da relação. O tipo da pessoa que ainda gosta, mas não quer dizer que gosta, quer que você esteja próximo ou próxima dele ou dela. No outro grupo que a tua cartomante vê, existe sim um casal que se relaciona, só que tem uma parte que não é muito bacana dele ou dela, onde essa pessoa, eu não vejo algo excessivo, mas onde essa pessoa pode sim ter algumas implicâncias com os teus colegas, com as pessoas que você se relaciona, inclusive aí teu meio familiar, tá? Porque me parece que é bem controlador, controladora. Ao pensar em você, emana energias positivas, energias de segurança, lembranças e controle também em direção a você. Se você tá na dinâmica de estar distanciada dele ou dela, ou sem se falar, consulente, ou se você se fala, se vocês ainda mantêm contato, essa pessoa ela vai negar até o fim que gosta de você. Vou pegar um aconselhamento aqui para você bem rapidinho. Aconselhamento para ela, para ele.
Aqui você pode curtir, mas se você tá com ele, começou há pouco tempo, tá com ela, começou há pouco tempo, não pressiona não, senão essa pessoa ela escorrega, tá? Cartomante por conta de que, olha, meu bem, essa pessoa não foi muito feliz no afetivo não, tá? Vem de uma recorrência bem negativa, complicações. Aqui tá pedindo para você seguir o fluxo, tá? Deixe que a iniciativa sempre seja tomada por ele ou por ela. Não tente forçar nada. Deixe as circunstâncias virem de forma natural, tá? As de espadas na mesa. Bem, meus amores, espero que de alguma forma tenha te auxiliado. Vamos agora para quem se conectou com o citrino. E aí, centelha divina, peço permissão para entrar no seu cantinho e do meu cantinho, minha consulente, meu consulente, emanando muito amor, muito carinho, respeito, gratidão, gratidão para você. Teu tema: como ele ou ela se sente ao pensar em relação a mim, em relação a você. Faça as perguntas à mesa, tá? Citrino. Ok. Vamos saber aí. Gratidão, citrino, por favor. Como essa pessoa se sente, tudo aquilo que ela precisa saber, tudo aquilo que ele precisa saber. Lembrando que você está numa consulta geral, coletiva, temporal, ok? Enquadra aquilo que é condizente com a sua realidade. Se você quiser uma consulta particular na tua energia, na descrição aqui do nosso vídeo. Gratidão, Saracali, Raia Negra, gratidão. Eita, que hoje é dia de elemento, hein? Nossa! Que foi, cartomante? Pense numa fogueira intensa. Elemento fogo. Visão que me dera aí, meus amores. Vamos saber aí o que hoje tem para citrino. Citrino, como ele ou ela se sente ao pensar. São sentimentos positivos na minha consulente, no meu consulente. São sentimentos negativos. Por favor, fala tudo aqui. Tudo aquilo que ela precisa saber. O que ele ou ela irradia para minha consulente? O que ele ou ela irradia? Vou pensar. Vamos lá. Nossa. Aqui tem sentimentos, tá? Aqui tem sentimentos, mas aqui a vibe é outra, meus amores. Aqui eu sinto e vejo com 35 que traz muito essa estrutura. Aqui me parece que essa pessoa está se encorajando a se declarar para você, ou se já declarou para você. Me parece que falta muito pouco para vocês consolidarem essa paquera. Aqui tá com vibe de quem está se conhecendo há pouco tempo, tá? Essa pessoa tá muito encantada por você. Muito, só que você tem que tomar muito cuidado. Por quê, cartomante? Sabe aquela pessoa que tem mais de uma opção? Então, meus amores, é uma pessoa que tá construindo, sim, sentimentos por você, mas tem mais de uma opção, ou tem uma outra pessoa aí no campo dele ou dela. Vamos clarificar? Cartomante pode ser eu e vamos colocar assim um outro alguém? Sim, pode ser. Pelo amor de Deus, não escreva o rival, porque eu não suporto essa palavra, tá? Já falo logo. Ai, rival, sabe, é tão feio. Opinião minha mesmo, tá? Goste você ou não. Pode ser uma outra pessoa? Pode. Pode ser dúvida entre você e uma outra. Um outro. Quadra é a sua realidade. Vamos lá. É isso aí. Só que, o que acontece? Com você existe estrutura, existe afetuosidade, existe carinho. Tá vendo aqui? Aqui existe você, olha, os pensamentos dele ou dela. Aqui é a projeção do que essa pessoa gostaria de ter junto de você. Ou um outro alguém.
Em alguns casos aqui, muito vibe de iniciozinho. Cartomante é meu crush. Cartomante, fico com ele de tempos em tempos. Cartomante, nós éramos um casal, nos distanciamos, cada qual seguiu seu rumo e agora estamos nos encontrando novamente. Porém, nesse inteirinho, aconteceu de eu ter me relacionado com alguém, aconteceu dele ter se relacionado com alguém ou dela ter se relacionado com alguém. Muito esse contexto aqui, meus amores. Tome cuidado, porque você está diante de alguém que tem mais de uma opção. Política aqui não necessariamente remete uma pessoa garbosa, galanteadora, aquela que vai te convencer ou vender o peixe para você comprar. Não está falando disso. Aqui está falando de alguém que está analisando, estudando. É esperto, esperta. Mas quando a gente clarifica, você traz a estrutura. Sabe a casa? Bem fundamentada? Então, vamos lá. Cartomante pode ser uma curiosidade? Não vejo como curiosidade, porque aqui tem sentimentos, tá? Se o teu caso for um caso entre você e uma outra pessoa, existe uma grande dúvida, só que ele ou ela é esperto ou esperta suficiente para saber o que quer para si. A gente não está lidando com uma pessoa que é inocente, não, tá? E pouco importa a idade desse camarada. Olha aí, pouco importa. Rainha de Pentáculos, recebam com amor, carinho e gratidão. O que eles deram pra gente, meus amores? Não foi uma fogueira? Então, algo vai acontecer que vai materializar muito rápido aí pra você. Seus olhos irão observar grandes mudanças, tá? Pense em mim, cartomante, sim, com afetuosidade e carinho, mas existe um outro alguém ou uma outra circunstância aqui. Cartomante vê outra pessoa, tá? Não necessariamente que esteja com ele ou com ela, porém, ao entorno dele ou dela. Vamos lá. 6 de espadas, pensamentos, ok. 2 de copas. Tá pensando em você. Só que se lembra que eles deram para nós Rainha de Pentáculos? Então a gente vai ter que clarificar, meus amores. 4 de copas, apego. 7 de paus. Aqui essa pessoa, ela pode, em alguns casos, estar enrolando alguns e algumas. Por quê? Para que você não descubra 2 setes, tá? Na mesa. 7, 7. Descobrir, ou da outra pessoa, descobrir que está, digamos assim, testando, vendo. Para que você não se chateie, se desaponte. Cartomante, estamos distanciados, pensando em você aí. Mas eu tenho que mencionar aqui que existe uma outra pessoa, meus amores. Olha. Ok? Um homem tocando violino para uma moça, mas com os pensamentos em outra, gente. Não tem nem como eu falar que não é isso. Tem sentimentos? Tem, mas tem sim pensamentos em outra pessoa. Essa pessoa pode ser você, sim, triângulo, em alguns casos aqui. 7 de copas, outros 7, gente. Fique esperta. Quem tudo quer, nada tem aí, ó. 5 de copas, vamos lá. Pajem de pentáculos, vamos clarificar aqui, ó. A Rainha de Pentáculos, por favor, Rainha de Pentáculos. Espiritualidade que te deu, tá? Se você pedir alguma coisa, meu bem, vai ter algum problema aí, tá? Vamos lá. 9 de paus, reverso e neutro. Poxa, não clarificou o Cavaleiro de Copas. Peraí, meus amores. Vamos lá, tá? Precisa saber. Ok. Agora sim. 9 de copas, olha. O que acontece? Daqui eu vou desconsiderar porque não trouxe pra você. Pajem, Cavaleiro de Copas, neutro e
9 de paus reverso, tá? É um problema que ele ou ela está administrando. Porque não é fácil você ter que interpretar, tá? Por conta de uma dúvida. Aqui pode ser essa pessoa interpretando lá para o outro relacionamento, que pode trazer algum tipo de complicação, caso ele ou ela tenha terminado. O outro relacionamento pode ser meio cri-cri, tá? Tem que abrir o leque aqui, porque a gente está jogando para o coletivo. 5 de copas revela um momento de tristeza, mas pense, uma tristeza por não se sentir realizado, realizada, tá? Em alguns casos a gente pode estar falando de um triângulo que você nem sabe que está inserida nesse triângulo ou inserido. Por quê? Se lembra do exemplo que a própria egrégora cigana entregou aqui para vocês, meus amores? O caso de vocês ficarem de tempos em tempos, porém, houve de você se afastar, se distanciar, esse rapaz, essa menina se distanciar, e nisso entrou um outro alguém. E agora, para se desvincular desse outro alguém, o que acontece? Fica complicado. 9 de copas entrega aqui a celebração, a felicidade, a vontade de correr. Porém, precisa decidir. A decisão aí para ser tomada. Saber aí o que a leitura da tua sorte entrega. Volta aí, porque a gente está tentando trazer todas as informações que a espiritualidade, através da energia do momento, está entregando aqui. Tá, meus amores? Citrino, por favor, o que ela precisa saber? Pensamentos em direção a você, sim. Sentimentos bons, mas existe alguma coisa que essa pessoa oculta de você. Não é que oculte no intuito de te prejudicar, não. Essa pessoa, ela tá querendo o melhor para ela, o melhor para ele, tá? E pelo que eu vejo, você traz estrutura. Vamos lá. Pensamento muito forte na tua pessoa, ok? Vamos lá. Sentimento aí, aqui tá complicado, porque esse daqui é esperto, Esse daqui não dá ponto sem nó, não. Cartomante, ele tem 20 e sei lá quantos anos, mas é inteligente, tá? Cartomante, ele é 60, 40, inteligente. Alguém que não quer perder. Ok. Alguém que não quer perder você. Gente, você vai descobrir muita coisa vindo desse rapaz aí. Nossa, que confusão, meu bem. Tem uma outra pessoa aí sim, tá? Ok. Olha aqui. Aqui tá dizendo o seguinte, consulente. Existe uma dúvida, sim, entre você e o outro alguém, tá? Existe uma pessoa que está querendo entrar na vida dele ou dela, porém essa pessoa tem receio de receber essa pessoa e trazer complicações junto de você, tá? Caso vocês estejam distanciados, ele ou ela, ocultando, escondendo esse outro alguém, tá? Caso você, porque aqui tá espelhado também, tenha se relacionado com outro alguém, olha, fica muito esperta, porque esse outro alguém pode vir, digamos assim, atrapalhar os teus caminhos. Quando você começar a se entender com este amado, com esta amada, esta pessoa surge do nada. Tá? Quando a gente fala desse rapaz em direção a você, qual é o pensamento? Aflição ou receio de perder você ou de que você descubra. Por quê? Você traz felicidade, afetuosidade, carinho e detalhe. Aqui você tem que ficar muito esperta, porque ele ou ela, centelha divina, pode querer entrar e sair da tua vida de tempos em tempos. Estamos lidando com uma pessoa inteligente. Aconselhamento para você. Consulente.
Tu fique esperta, não vai ser cadinho de ninguém não, gente. Ele que arranjou o problema, ela que arranjou o problema é dele e o problema é dela. O cartomante fui eu. Ah, meu bem, aí você vai ter que resolver, né? Vamos lá. Gratidão, será que ali vai aconselhamento pra ela, por favor. Aconselhamento pra ele, por favor. Aqui tem sentimento em direção a você de querer vender o peixe, porque você é aquela pessoa marcante. Porém, você está lidando com um camarada que... Gente, 3, 7 na mesa não tem nem como eu falar, né? O que ela vai descobrir? Eita! Olha, o tarô pede para você se conduzir segundo a sua intuição, porque você sabe a direção a seguir. Ou seja, gosta dele ou dela? Não gosta? Se conduza segundo o seu benefício. Não é para se conduzir segundo a emoção, não. Bem, meus amores, espero que de alguma maneira tenha te auxiliado. De cá, como sempre, emanando muito amor, muito carinho e gratidão. Eu desejo a você, a todos vocês, muita luz e sabedoria.